A palavra de Deus, continuar ouvindo a voz de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus, capítulo 8. Você achou? Mateus, capítulo 8, versículo 23. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, nós oramos e clamamos ao Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao meu coração. Eu não quero falar coisas que estão na minha mente, Pai. Eu não quero falar aqui a minha opinião, o meu ponto de vista. Eu peço que o Teu coração, Pai, seja alinhado, Senhor. O meu coração esteja alinhado ao Teu coração, Pai. E que neste momento eu possa ser um profeta aqui para a Tua igreja, Senhor. Que a Tua palavra venha transformar, curar e restaurar. Nos colocar em Teus caminhos, Senhor. Estamos nesse mês de propósito e jejum, Pai. O que nós queremos é ser guiados pelo Senhor, Pai. A Tua igreja está entregando o coração, a vida ao Senhor, Pai, por completo. E nós queremos que o Senhor esteja à frente da nossa vida. E mais uma vez, Pai, nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua palavra, a Tua verdade, os Teus ensinamentos. Que o Senhor, em nome de Jesus, fale com cada um de nós, Pai. Que essa palavra venha ao nosso encontro, Senhor. E que nós possamos também ir ao encontro desta palavra. E mudar as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos. Fale conosco, Senhor. E obrigado, porque a cada momento, a cada lugar, o Senhor tem falado conosco, Pai. Assim como foi testemunhado aqui, o Senhor tem falado no grupo familiar, nos pequenos grupos, nos pequenos encontros, Pai. Obrigado por usar cada servo desta igreja, Pai, para ministrar e pregar a Tua palavra. Que esse lugar seja um lugar onde tenha profecia, Senhor. Onde a Tua palavra seja pregada e falada ao Teu povo, Senhor. Que possamos ser obedientes, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de estar diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos, fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, nós estamos no nosso mês de propósito, nosso mês de jejum. O tema é guiados. Não sei se você esteve aqui esse é o terceiro domingo, né? Tivemos 2 domingos. A gente tem uma playlist lá no YouTube da igreja. Você pode assistir, você pode acompanhar. Todo dia também a gente posta uma pequena oração para você fazer. E se você ainda não está fazendo parte desse jejum, dessa campanha, nunca é tarde. Você pode também começar hoje, ou na segunda-feira, como sempre a gente inicia aí a academia, o jejum, né? Tudo joga para segunda-feira. Você pode começar também na segunda-feira, mas não deixe
Não fique distante daquilo que Deus está derramando sobre o teu povo. Deus nos abençoa também através da nossa unidade. Então, que você possa se unir àquilo que nós estamos buscando, aquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente fala, Senhor, por que está todo mundo na mesma vibe, né? Como dizem aí, e eu estou meio alheio. Mas será que você está junto? Será que você está unido? Será que você está perto, está próximo deles? Ou você ainda está distante? Então é hora de você se unir a nós, de você mergulhar, de você participar daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Porque nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo e a gente precisa andar junto. Então, ande junto, fique junto conosco, nos acompanhe, para que a gente possa juntos receber aquilo que Deus tem dado. Não só a uma pessoa, duas ou três, mas para o corpo dele, para a igreja dele. Então, faça parte desse jejum, desse propósito, dessa campanha. E nunca é tarde. Você pode começar hoje, pode começar na segunda, mas participe. Bom, hoje nós vamos ler aqui esse texto. Talvez a gente não vai compartilhar ele por completo. Vamos ver como é que o Espírito Santo vai direcionar aqui. Mas ser guiado por Deus é um desejo de... Se alguém puder trazer água aqui, eu agradeço. Ser guiado por Deus é um desejo de muitas pessoas. Talvez de todos aqueles que acreditam em Deus, eles querem ser guiados por Deus. Nós queremos ser guiados por Deus. Nós queremos entregar as nossas vidas. Obrigado, viu? Nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade. É ser guiado por Jesus. Esse é o nosso desejo. Só que, será que de fato nós estamos sendo guiados por Ele? Será que nós temos nos colocado debaixo da sua autoridade e do seu senhorio? Será que nós estamos realmente entregues ao Senhor e nós temos deixado Ele guiar e conduzir a nossa vida? Eu coloquei um texto aqui, uma frase, né, desse nosso mês de propósito, que é do John Piper. Se você deseja ser guiado por Deus, você precisa abrir mão do controle. Se você deseja ser guiado por Deus, você precisa abrir mão do controle. E muitas vezes nós não queremos abrir mão do controle. Nós não queremos abrir mão de administrar e gerenciar as nossas vidas. Porque talvez nos falta fé, como foi testemunhado aqui. Talvez nos falta fé. O que foi colocado aqui para nós, no testemunho, foi uma atitude de fé. De confiar em Deus e ter a paz dele em nosso coração. Só que muitas vezes a gente não tem essa paz, porque nos falta essa fé. Essa fé de entregar a nossa vida a Deus e deixá-lo controlar as nossas vidas. E deixar Deus conduzir a nossa vida. Às vezes nós temos uma pseudo-fé, uma falsa fé. Porque enquanto nós temos, a gente está seguro. A gente está seguro. Enquanto está tudo bem, está tudo certo, enquanto o barco está navegando sem tempestades, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas e quando a tempestade ela vem? E quando vem a tormenta? E quando vem a turbulência? É nesse momento que a nossa fé é colocada em xeque. É nesse momento que a nossa fé ela precisa ser exercida. Talvez ainda nós estamos bem.
Porque ainda temos aquilo que nos dá segurança. Mas e quando perdemos aquilo que nos dá segurança? E quando o barco ele começa a sacudir? E quando os ventos começam a tomar conta do entorno? E quando o barco ele começa a querer afundar? Como é que fica a nossa fé? Será que ainda nós vamos permanecer debaixo da autoridade de Deus, do controle de Deus, ou vamos sair do controle? Muitas vezes, em momento de desespero, a gente faz coisas que não deveríamos fazer. Falamos coisas que não deveríamos falar. E aí, a turbulência entra na nossa vida e nós perdemos o controle. Então, ser guiado por Jesus realmente é seguir a Jesus. Versículo 23. Entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando no barco, seus discípulos seguiram. Os discípulos de Cristo seguem a Jesus. Os discípulos de Cristo seguem a Jesus. Jesus entra no barco e os discípulos não falam: segura o barco aí, que eu vou resolver algumas coisas que eu já vou. Segura, Jesus, espera um pouquinho, que eu preciso dar conta de algumas coisas e eu já sigo. Não. Jesus entra no barco e os seus discípulos também entram no barco. Os discípulos vão aonde Jesus ele vai. Ser guiado por Jesus é acompanhá-lo, é imitá-lo. Ser guiado por Jesus é ser obediente a Jesus. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus e praticamos a desobediência. Nós queremos seguir a Jesus no nosso tempo. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos que talvez, olha Jesus, esse barco aí, ele é meio inseguro, eu não vou entrar nesse barco. Eu quero entrar numa lancha, eu quero entrar num navio cruzeiro. Eu não quero entrar nesse barco. Nós colocamos condições, muitas vezes, para seguir a Jesus. Quantos de nós criamos condições para seguir a Jesus? Quantos de nós criamos empecilhos para seguir a Jesus? Quantos de nós, em nossa caminhada, nos falta obediência? Porque esses discípulos entraram imediatamente. Irmãos, obediência, para quem é pai, sabe o que significa obediência. Porque você fala para o seu filho, vai lá e faz aquilo. Aí o seu filho fala, olha, agora eu estou num jogo online. Ah, não. Então tem que esperar. A obediência, ela não se conecta com a espera. A obediência é uma resposta imediata, não uma resposta demorada. Se o pai pede, se a mãe pede, é para ser feito agora, não é depois. E muitas vezes, irmãos, a nossa relação é assim com Deus. Olha, Jesus entra no barco e os discípulos falam, depois eu vou, Jesus, aguenta aí, segura o barco aí, que depois eu vou. Quantas vezes nós somos assim em nossa caminhada com Cristo? Quantas coisas que sabemos que devemos fazer e a gente procrastina. Olha, nós já vamos entrar no mês de abril. Não, é isso, né? Mês de abril. Poxa, o tempo voou. O tempo voou.
E aí? E as coisas que Deus, Ele pediu para você fazer? E as coisas que Deus, Ele falou, olha, eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça aquilo. Eu quero que você haja dessa forma. Obediência é agir de imediato. É uma resposta imediata. Os discípulos seguiram a Jesus imediatamente. Se você quer ser guiado por Jesus, você precisa abrir mão desse controle. O controle do seu tempo. O controle do seu jeito. O controle da sua forma, das suas coisas. É seguir a Jesus da forma que Ele quer e no tempo dEle, e não o seu tempo. Então hoje nós também ouvimos várias pessoas. Eu sigo a Jesus. Eu sigo a Jesus. Quando eu era criança, faz muito tempo, a gente tinha aquela expressão, você é crente, né? Hoje nem se fala muito mais, né? Porque hoje sou evangélico. E hoje é muito comum você encontrar uma pessoa evangélica, né? Então, sei lá, você assiste qualquer programa de televisão, você vê jogador quando faz gol, ele ora, mas também fala palavrão, ele agradece a Deus, mas chuta o colega, né? Ele engrandece Deus, mas finge uma falta ali. Então, hoje nós vivemos uma realidade no Brasil, né? Que, sei lá, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a maioria os evangélicos, eles serão a maior parte no Brasil. Eles serão a maior parte no Brasil. Porque hoje, muitas pessoas se denominam cristãs e evangélicas. Hoje é muito comum. Então, muitos brasileiros hoje dizem que seguem a Jesus. Então, hoje o Evangelho, ele vive uma filosofia, quer dizer, hoje pessoas que se dizem evangélicas vivem uma filosofia, um estilo de vida que não está conectado à palavra de Deus. Eu, no meu exercício de pastorado, diversas vezes, eu preciso colocar em xeque o seguir a Jesus. Porque muitas pessoas querem estabelecer uma forma de seguir a Jesus. Do jeito delas. Da forma que é conveniente. Então, seguir a Jesus realmente é entrar no barco e caminhar com Ele. Não é um discurso, olha, eu sigo Jesus, mas Jesus entra no barco, Ele vai, e eu estou bem distante dele. Muitas pessoas dizem que seguem a Jesus. Só que Jesus está distante da vida delas. Jesus está longe da vida delas. Jesus já está lá, já foi. E ela está pensando que está seguindo a Jesus. Porque hoje existe, a palavra de Deus diz, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, nesse momento de pós-modernidade que a gente vive, existe a pós-verdade. Não basta a verdade hoje. Existe uma pós-verdade. A verdade que é criada. A verdade que eu acredito. A verdade que eu construí para mim. Então hoje você falar de uma verdade aonde as pessoas relativizam tudo, fica muito difícil. Então as pessoas dizem assim, olha, eu acho que servir a Deus é do meu jeito. Eu acho que servir a Deus, tudo bem, você tem o seu ponto de vista. Tudo bem, você tem a sua crença.
Tudo bem, você tem, ó, a Bíblia está dizendo, mas eu acredito dessa forma. Eu interpreto dessa forma. Então a gente vive hoje uma realidade de pós-verdade, aonde que cada um constrói a sua verdade. E por isso eles dizem, olha, eu sigo a Jesus. Eu sou guiado por Jesus. Eu sou evangélico. Eu sou cristão. E eu posso fazer o que eu acho que eu devo fazer. Porque eu acho que eu estou certo. E detalhe, hoje, você pode escolher a igreja que você quiser. Você escolhe a igreja que você quiser. Tem igreja para todo tipo de pessoa. Se em algum momento essa igreja aqui, ela não foi interessante para você, naquilo que o pastor fala, naquilo que o pastor prega, naquilo que o pastor diz, essa pessoa vai e procura uma outra igreja. Eu já tive várias experiências assim. Falei, olha, realmente, né, conversando com pessoas, olha, realmente a Bíblia não fala desse jeito, eu não entendo dessa forma, e eu não vou fazer isso. Ah, tudo bem, então eu me vou. Porque na igreja B é possível. Na igreja C é possível. Então a pessoa vai a uma igreja que tem a ver com aquilo que ela concorda. E com aquilo que ela aceita. Então hoje tem igreja para todo tipo de pessoa. Para todo tipo de gente. Você escolhe. Só que o evangelho é muito mais do que isso, irmãos. O evangelho é muito mais do que eu escolher, do que eu estar no controle, do que eu ter a minha verdade. O evangelho é ser guiado por Jesus. Então seguir a Jesus não é um discurso, não é um fato. De seguir a Jesus é uma atitude. Seguir a Jesus é uma atitude. Aonde eu vou onde Ele vai. Eu estou onde Ele está. Isso é seguir a Jesus. Não é deixar que Deus pedir para Jesus, pedir para que eu seja o guia de Jesus. Ele me acompanha aonde eu vou. Então nós precisamos realmente decidir se nós criamos um discurso de seguir a Jesus ou, de fato, nós seguimos a Jesus. Então a grande questão aqui, Jesus entra no barco e os discípulos o seguem. A grande questão não é onde eu estou, mas é onde Jesus ele está. Jesus entra no barco, então é lá que eu preciso estar. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós tomamos as decisões e queremos que Jesus nos acompanhe. Nós queremos que Jesus, ele nós queremos que conduzir Jesus em nossos caminhos. E isso é fato, irmão. A gente começou a falar muito hoje nos grupos de batismo, de novos membros, sobre cosmovisão. Cosmovisão é a visão de mundo. Essa necessidade foi surgindo porque muitas pessoas reconhecem a Jesus como Salvador e dizem que como Senhor, mas a sua visão de mundo, ela não muda. Ela não muda. Vou dar um exemplo aqui mais simples. A pessoa, ela viveu a vida toda fora da igreja, fora do evangelho, e ela sempre buscou trabalho, que é legítimo isso, né? Trabalho, dinheiro, casa, carro. Isso é legítimo para todo mundo, nós precisamos disso.
E a pessoa aceita a Jesus Cristo, se converte. Só que a cosmovisão não muda. Ela ainda entende que ela está no mundo para viver em função dela. Só que ela pega essa fé agora que ela tem e converte para satisfazer os próprios desejos. Então eu vou em um lugar que oferecem coisas para mim. Eu vou num lugar onde fala que Deus vai me dar o carro, que Deus vai me dar a casa, que Deus vai me dar o dinheiro, que Deus vai me dar aquilo. Então eu vou para um lugar onde eu tenho um recurso divino para dar aquilo que eu preciso. Então não muda o entendimento da vida, não muda a cosmovisão. Quando você converte o seu coração para Jesus, o seu olhar, a sua vida, deve ser mudada e transformada. O seu coração deve ser mudado e transformado. Então não é onde eu estou, mas é onde Jesus está. E eu preciso estar aonde Jesus ele está. Eu preciso fazer o que Jesus está fazendo. Eu preciso seguir a Jesus. Só que muitas vezes nós estamos andando em trevas. Nós estamos andando distante de Jesus. Longe de Jesus. Só que pensamos que Ele está lá com a gente. Por conta da nossa oração. Por conta do nosso pedido. Por conta de alguns ritos religiosos. Mas não é isso, irmão. Não é isso. É o que Jesus tem para você. Não é o que você faz. Eu lembro que eu já participei de cursos onde, acho que eu já até disse aqui algumas vezes, onde pessoas ensinavam formas corretas de orar. Olha, existe um jeito para você orar. Existe uma forma para você atrair a presença de Deus. Existe um ritual para que cada coisa aconteça. Então você aprendia como fazer o fogo descer, um exemplo, na igreja, como expulsar um demônio, oração para curar alguém. Enfim, hoje tem isso. Então as pessoas fazem um curso para controlar a Deus. Para controlar a Deus. Para guiar a Deus. Então nós queremos guiar a Deus. Nós queremos conduzir a Deus. Nós queremos escolher o barco. Nós queremos escolher o jeito do barco. Nós queremos fazer da forma... Nós queremos determinar o lugar que o barco vai e falamos, Jesus, vem e entra comigo. É nesse lugar aqui que nós vamos, Jesus. Vamos lá, Jesus. Ó, o barco eu escolhi, o caminho é esse daqui, é dessa forma, é desse jeito. Agora, Jesus, vem e entra comigo que eu quero que o Senhor vá comigo até o fim. Só que seguir a Jesus é o contrário. Ele escolhe o barco, ele escolhe o lugar, ele escolhe onde, ele escolhe o trajeto, e ele fala, vem e me segue. E aí a questão é, se eu estou disposto a seguir a Jesus. Então, ser guiado por Jesus é entregar o seu coração a Ele. Ser guiado por Jesus é ser obediente. E obediência não é fazer a sua vontade. É fazer a vontade de Deus. E obediência não é fazer no seu tempo. É fazer no tempo de Deus. Ou seja, de forma imediata. Naquele momento, no momento que que Deus quer que você faça. Seguir a Jesus não é você traçar uma rota, você traçar um caminho e você traçar um plano. Seguir a Jesus é você entrar no barco e muitas vezes nem saber a rota, nem saber o caminho e nem saber o plano, mas é seguir
a Jesus da forma que Ele é. Seguir a Jesus não é um discurso bonito, um discurso legal, onde eu sou evangélico, onde Deus é isso, Deus é aquilo. Não. Seguir a Jesus é um ato. Seguir a Jesus é uma atitude, onde de fato eu estou onde Ele está. Seguir a Jesus não é eu ser o guia dele e querer que Ele esteja comigo, aonde eu determino que Ele esteja. Por sinal, nós cristãos usamos muito isso, eu determino, né? Já vi muitas orações. Eu determino. O cara é o super poderoso, né? Eu determino agora, né, irmãos? A gente não determina nada. A gente não determina nada. Quem determina é Deus. Então, seguir a Jesus é estar dentro da determinação divina. Dentro da determinação divina. Quem determina é o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos estar debaixo dessa unção, dessa direção. Nós devemos estar dentro da vontade de Deus, porque é Ele que vai nos conduzir. E se você quiser ouvir mais sobre essa história, esteja aqui no próximo domingo, o mesmo horário.